Shalem. Aleluia. Muito bem, estamos com a desconstrução e engano das religiões, parte 5. Quero dizer a todos que este é mais um vídeo, né, de comparações, de pronúncia, de história com a raiz da fala humana e dos animais, tá? Eu peço muito atenção a todos vocês que estão nos acompanhando. Esse já é a parte 5ª e que vamos cada vez mais apresentando, como colocamos o russo, o alemão, videoaulas, né, de alfabeto e pronúncia. Colocamos também o árabe e um pouco de hebraico, alfabeto hebraico. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o hebraico e já dando entrada na raiz, né, do seu início ali quando começou o alfabeto hebraico, tá? E eu falei que íamos apresentar um documento e vamos apresentar hoje, tá bom? Vamos apresentar esse documento do Eliezer Ben Rudá, né? Eliezer Ben Yehudá, né? Em 1882, uma história linda, muito fantástica, de que um ser humano teve essa brilhante ideia e que deu certo, tá bom? Uma informação que ele nos passou a toda a raça humana, mas que hoje, em 2018, já iniciado do 2012, começou uma regeneração de consciência da raça humana. E dentro dessa regeneração da raça humana, nós encontramos aqui algo fantástico, que é o conhecimento dessas raízes, dessas origens, tá bom? De falas e pronúncia. E com essa ferramenta abençoada que nós temos hoje, que chama-se a internet, tá? Conseguimos aqui mostrar e provar coisas muito maravilhosas. Bom, vamos aqui ver um pouco de videoaula, né, de pronúncia sobre as pronúncias resh, tá? E o porquê de tantas dúvidas acerca da letra H, ok? Vamos em frente, vamos ouvir um pouco da videoaula desse professor, em hebraico. Oi gente, shalom, kol beseder, tudo bem? Hoje vou querer falar com vocês sobre o mistério das 3 R's em hebraico. Muitos alunos meus me perguntam, professor, por que tem 3 R's em hebraico? E obviamente eles estão falando sobre as letras Reish, Rei e Raf e Het, que são 2 letras em hebraico que têm a mesma pronúncia. Agora, sabe por que essa confusão? É porque na verdade são os brasileiros que tem 3 pronúncias diferentes para a mesma letra, ou até mais. Eu estou falando sobre a letra R, né? Por exemplo, na palavra cara, o som de R tem o som de R, cara. Agora, na palavra rato, já tem o som de R, rato. E na palavra porta, dependendo da região, também tem um som diferente. Um carioca pronunciaria porta, que esse som de R no meio é um pouquinho mais gutural, comparando com a palavra rato. Agora, um paulista já iria pronunciar porta, totalmente diferente, né? Então, isso é uma coisa importante que temos que entender. Outra coisa importante que eu gostaria de enfatizar é que, por um nativo, e seja que for a língua, é muito claro diferenciar entre a pronúncia das letras da própria língua dele, né? Porque ele viveu a língua, é óbvio. Agora, para um estrangeiro, já vai ser mais difícil. Um estrangeiro vai ter mais dificuldades em diferenciar, e isso é normal, faz sentido, porque ele não viveu a língua que nem um nativo. Então, por exemplo, se você pegar um israelense e tentar explicar para ele a diferença entre avô e avó, som aberto ou som fechado, ele vai ter muitas dificuldades em me entender, porque na língua dele, em hebraico, não existe esse negócio de som aberto ou som fechado. Existe som de O e pronto. Também som nasal não existe. Então, para um israelense seria difícil entender a diferença entre estação e estação, ok? Agora, para o brasileiro é muito claro, ok? Então, da mesma forma que para você brasileiro é muito claro diferenciar entre som aberto e som...
Só para enaltecer o que ele está referindo-se ao brasileiro, é muito importante entender que a língua Brasil, ela tem uma raiz e origem que deu a origem, dentro dos meus estudos, a todas as línguas. Pois eu apresento a língua Brasil como a língua Nyeengatu, que quer dizer língua sagrada. É uma língua que foi a pioneira depois de língua Senza e língua Vatam. Alguns falam sânscrito, que é a língua do povo dos Atlântidos. Só que não. Dentro das pesquisas e estudos que encontramos sobre petroglifos, hieroglifos, a gente encontra muita coisa boa que prova que o Brasil, ele não é essa nação que surgiu através desse que chamo de indigente, que a pronúncia índio quer dizer indigente, nômade, povo sem nome, sem endereço, sem registros. E na verdade esse povo é um povo milenar, de bilhões e bilhões, onde tudo começou. Brasil, a raça Brasil, que é os originais da raça lemuriana, tá? Depois dos Atlântidos, aí surgiu o Façamos. Então esses são os lemurianos, a qual deu origem muito depois do som, que foi a primeira comunicação. Nós vamos mostrar isso aqui também ainda, acredito por volta já da sexta, sétima vídeo, tá? Nós estamos bem devagar. Isso aqui eu estava devendo já há bom tempo, mas devido aos confrontos que me chamaram já até de charlatão, e isso me magoou muito, porque a pessoa pensa que o estudo no WhatsApp é um estudo acadêmico, pensa que é um estudo de onde estão fazendo uma faculdade em bacharel em teologia ou algo parecido. Não é. Os estudos no WhatsApp, ele só serve para te causar em você uma curiosidade e você cair em si e buscar o conhecimento, tá? Então por isso que ele está falando muito sobre aqui o Brasil. E eu também estou pegando muito o hebraico, porque hoje o hebraico, nesse século que nós estamos, pleno século XXI, ele tem se tornado uma nação cultural, né, de culto e adoração, quero dizer isso. Ele tem tentado se apresentar como um país, né, que começou há pouco tempo, em 1946, depois do Holocausto ali, a ONU e os Estados Unidos. Essa é uma história que nós vamos também apresentar. Que isso é documento, tá, pessoal? Para quem me fala que eu sou sou uma pessoa que persegue ou que está fazendo, como se diz, querendo colocar alguém contra a religião ou contra os hebreus askenazes, os judeus askenazes, não é isso. Isso aqui é pesquisa de estudos, tá bom? Então preste muita atenção que o Brasil, ele é hoje e sempre será a língua do futuro. Essa é a grande realidade, tá? Então, por quê? Porque o Brasil foi onde todo começou o início da escrita e pronúncia. Vamos em frente, ouvir mais o que a informação que ele está nos passando aqui, muito boa. Fechado, som nasal ou não, para um israelense é muito claro diferenciar entre o som de reis, het, rei, raf e het. Para um israelense são 4 letras totalmente diferentes, fora a letra het e raf, que tem a mesma pronúncia. Então, sabendo disso, vamos começar a ver a diferença entre as letras. Então, a primeira letra que vou falar sobre ela é a letra Reis. Reis é uma letra que o som dela não tem uma letra equivalente no alfabeto latino, ok? E a pronúncia dela, dependendo da vogal, seria Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Rrr. É som de R que sai da garganta. Ok? Para um brasileiro seria difícil pronunciar esse som, porque o brasileiro não é acostumado a usar a parte da garganta, mas é acostumado a parte do nariz. Esse R tem som de R meio alemão, francês, mais ou menos. Pronto. Aqui eu não sou mais o conspirador, tá? Para quem diz, o conspirador fica conspirando contra os verdadeiros adoradores, contra a fala do Eterno. Não, tá aqui. Ele mesmo acabou de entregar aqui de mão beijada. Isso vem de quê? Russo, alemão.
que se tornar o assírio, né? Também. Então eles fizeram o que o hebraico moderno? O que é hebraico moderno? Formação, pessoal. Bota isso na tua cabeça. Não é nome de um povo, não é nome de uma nação, não é. Chama-se formação de letras e de línguas, né? Desse povo que chama-se Askenazi, que é os judeus europeus, russo, alemão e sírio. Isso é a raiz desse alfabeto, ok? Agora, segundo a minha experiência, essa letra é talvez a letra que os brasileiros têm mais dificuldades em pronunciar do alfabeto de hebraico. E realmente leva muito tempo até um brasileiro conseguir pronunciar esse som. Agora, o que eu sugiro para quem ainda não está conseguindo pronunciar essa letra e quer falar como israelense, é substituir o som de R com outro som. Vou explicar. Vamos pegar, por exemplo, a palavra Todá Rabá. Todá Rabá significa muito obrigado. Se você pronunciar Todá Rabá, se você falar com R de português, som de R, você é capaz de não ser entendido, porque um israelense iria associar som de R com rei, que é outra letra que daqui a pouco vamos falar sobre ela. Então isso seria a escola não tão boa. Agora, se você falar Todá Rabá, isso não vai ser a melhor pronúncia, porque como eu falei, a pronúncia correta é Todá Rabá, mas pelo menos você vai ser entendido. Então Todá Rabá, que nem uma palavra cara, farol, trem, ok? Eu acho que de modo geral, a coisa talvez mais importante no processo de aprendizado de língua é entender e ser entendido, ok? Então, queria falar também isso. A próxima letra que vou falar sobre ela é a letra Rei. Rei, eu gosto de transliterar como H de inglês, que nem na palavra house, hero, home, ok? Esse som é parecido com o inglês, mas mesmo que você não fale inglês, tente apenas decorar essa pronúncia. Ha, he, hi, ho, hu, dependendo da vogal. Ha, que nem na palavra lehitraot. Lehitraot em hebraico, até logo, até mais. A segunda letra é rei. Lehitraot. Então, presta atenção na diferença entre rei e reis. Rei, ha, he, hi, ho, hu. Reis, ra, re, ri, ro, ru. Ok? A próxima letras na verdade, que eu vou apresentar, são as letras Het e Raf. Het e Raf são duas letras que a escrita delas é diferente, mas a pronúncia é igual. E eu gosto de comparar, de transliterar essas letras como H gutural. E o som das letras seria Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Como se fosse H gutural. Ok? Agora, em alemão, por exemplo, os alemães que também usam um som parecido com a letra Het e Raf, eles transliteram com CH. Ok? Agora, eu não gosto muito de usar na transliteração CH, principalmente com os alunos brasileiros, porque CH em português tem som de sh, que nem na palavra chuva. Aí vira uma confusão. Ok? Então, eu gosto de transliterar com som de como H mesmo. E é isso. Tem que decorar a pronúncia gutural. Ra, re, ri, ro, ru. Vamos fazer uma revisão das três letras para comparar. Reis. Ra, re, ri, ro, ru. Rei. Ha, he, hi, ho, hu. Het ou Raf. Ha, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Ha, he, hi, ho, hu. Ha, re, ri, ro, ru. Agora é hora de praticar. E antes de terminar, mais alguma coisa que eu queria enfatizar. Outra pergunta que meus alunos fazem é o seguinte: e aí, se eu vejo uma palavra transliterada, como vou saber se o H vai ser rei, ou Raf, ou Het? Então, o que eu digo para meus alunos, só realmente conhecendo a palavra. E por isso sempre digo para os meus alunos não ficarem dependendo das transliterações. O negócio aqui é hebraico, não português. Ok? Então, gente, espero que ajude vocês com a pronúncia. E até logo, até a próxima, com dicas novas. Shalom.
É isso aí, muito legal, né? Bem explicado, mostrou que enaltecendo, né, uma cultura que eles emprestaram, né, uma variedade de línguas, de escrita e pronúncia. Por isso que nesse documento, que para o futuro, em outros vídeos, vamos colocar que até os próprios nomes desses judeus, como são conhecidos, e hebreus, como são conhecidos, israelita, eles têm o nome russo e alemão. Os árabes, a maioria deles, os nomes deles são russo e alemão. Então, que esses descendentes europeus, eles são descendentes de uma raça a qual sempre estiveram juntos, trazendo aí o cultural, que é a adoração, a veneração, e dentro disso aí veio também a língua, tá? E para não ficar só nesse vídeo desse nosso querido professor, nós vamos aqui mostrar um documento, tá? Da língua hebraica. E dentro desse documento, como eu tinha prometido, nós vamos estar aqui apresentando o Eliezer Yehudá. Eliezer Ben Yehudá, tá? Uma história muito interessante, fascinante, de uma luta que ele teve, onde estava ele, seu progenitor e a sua esposa. E nessa história ele conta que ele proibiu sua esposa de falar na língua que eles foram criados, e ele também, para que aquela criança, que você vai ver o nome dessa criança, crescesse aprendendo e falando somente o hebraico moderno. Então, assim também, quando nós chegarmos a falar sobre a língua de Engatu, nós vamos apresentar também algumas pronúncias que nós falamos, e aqui, agora no início de uma regeneração, de uma consciência de raça humana, nós estamos já seguindo dentro desse entendimento, tá? Nós vamos lendo aqui, eu vou acompanhando, conforme eu acreditar que tem algo interessante aqui que pode ser comentado, então nós vamos correndo aqui e vamos comentar. Espero que você seja abençoado com esses estudos e que você enriqueça cada vez mais no conhecimento, entendimento, e na verdade saia desse engano, né? Um engano que se chama das religiões, que querem passar para você uma informação de que o hebraico ele é a raiz, que o hebraico ele é a fala do eterno, que o hebraico ele é o sagrado acima de tudo e de todos, e não é assim, tá, pessoal? Você hoje está conhecendo o que é o significado de hebraico, formação de letras e línguas, de raças, de povos. Não tem nada a ver com o que dizem, né? O nome de um povo, o nome de uma nação, não é. Tá? E também judeus quer dizer Askenaz, que quer dizer europeus, que são russo, alemão e sírio. Tá bom? Isso aí é documento. Isso aí não é eu que estou inventando, não é eu que estou criando aí para você mudar de religião ou etc. Isso aqui não é religião. Isso aqui é um conhecimento dentro da raiz da fala humana. Tá ok? Aleluia. Vamos em frente aqui. Vou passar aqui, né? Minha amiga que vai ler, né? E ela seja abençoada nessa leitura, tá? Vamos lá. Língua hebraica. O hebraico, Ivrit, é uma língua semítica. As línguas semíticas são a família mais ao nordeste das línguas camito-semíticas. As línguas semíticas mais comuns faladas hoje são árabe, o maltês, hebraico, o aramaico, né? Aramaico. O aramaico e tigrinha. Tigrinha. Bom, só aqui nesse documento nós já pegamos aqui um fio da meada, né? Do que eu falei, que hebraico é formação, pessoal. Formação de letras, línguas, de raças.
não tem nada a ver com o que apresenta, que é o nome de uma nação, que é os hebreus, é o povo escravizado. Isso aí tudo é cultural, tudo é uma historinha com E minúsculo. Infelizmente, tá bom? Infelizmente. Deu certo, mas agora com o conhecimento e a compreensão de uma regeneração da raça humana, agora não dá mais, tá? Continua nesse entendimento quem quiser, mas essa aqui é um documento, tá? Que não é o conspirador, não. Eu sou um pesquisador, eu não posso mudar, tá? Vamos continuarmos aqui a leitura, né? Ok? Pertencente à família das línguas afro-asiáticas. As línguas afro-asiáticas são uma família de línguas de cerca de 400 línguas e 495 milhões de falantes, espalhados pelo extremo norte e leste da África, pela região do Sahel e em todo o sudeste da Ásia. Dentre as línguas afro-asiáticas mais conhecidas estão árabe, o hebraico e o hausa. Olha, pessoal, olha só aqui o que diz: 400 línguas e 495 milhões de falantes. Então, isso é hebraico, formação de letras e línguas, de raças e povos. Tá bem? Olha aqui o sagrado que eles aprendem como Ivrit, o hebraico Ivrit, o hebraico sagrado, é isso que eles querem dizer. São variedade de línguas e escrita de povos, né? Muito interessante. Então, isso é o conhecimento, ok? Vamos ver aqui o que é a Bíblia, né? A Bíblia original, a Torá, Torá do hebraico, Torá sefárdia, Toru sefardita, significado, instrução, lei, apontamento, derivada da palavra em hebraico Iará. Presta atenção que esse Iará você vai ver de onde surgiu, né? Nós falamos ontem, né? Sobre o Urubá, que é Iê, tá? A pronúncia Iê, ela vem do Urubá, que eu até comentei que existe uma tribo dos originais aqui da Adamá, Brasil, que é da língua Nhengatu. Existe uma tribo chamada Chucurudurubá. Então, Urubá, preste atenção como eles estão usando aqui o hebraico, né? De uma raiz Iará, tá? E mais para frente nós vamos entendendo por que eu estou chamando a atenção para a raiz da fala e onde é que está a raiz, onde tudo começou a raiz, tá? Porque eu já falei aqui Brasil, Fenício, Nhengatu, que surgiu como primeira escrita e pronúncia da Senzavatan, né? Que era a língua usada nos Atlântidos. Então agora aqui você começa a se achar e ver. Então quer dizer que o hebraico ele é russo, alemão e sírio. Sim, mas o russo, alemão e sírio ele também, né, veio de uma raiz. É isso que nós vamos apresentar aqui. Vamos para frente. O que os judeus ortodoxos consideram ter sido escrita na época de Moisés. Cerca de 3.300 anos atrás. Foi redigida no hebraico dito clássico. Embora hoje em dia seja uma escrita foneticamente impronunciável devido à inexistência de vogais no alfabeto hebraico.
Olha, muito interessante eles assumir aqui que a não existência de as vogais, tá? Mas você acabou de ver o abençoado, né? Ali o professor falando ra, ré, ri, ro, ru, ra, ré, ri, ro, ru, ra, ré, ri, ro, ru. Mostrando o que? Existe o que? O Y, que faz som de I. Existe o H, transliterado, que faz som de A, dependendo a colocação. Existe o U, que é o VW, que é o Re, que é Yud, Re, que é Yud, Re, Vav, que é o W, que faz som de U, né? Então é importante você ver que aí tem A, E, né? Tem A, E, I, O, U, né? Tem I, A, U. Então tem vogais. Agora, qual o objetivo deles ter nesse alfabeto que foi aceito, né, pela ONU e os Estados Unidos, e todos ali votaram que aceitaram ele? Qual o objetivo de tirar as vogais? Né? Interessante aí, né? Nessa alfabeto que se tornou um alfabeto cultural, que se tornou adorado. É muito legal esse entendimento, ok? Vamos em frente. Os judeus mantêm-na sempre chamado de a língua sagrada, já que muitos acreditam ter sido escolhida para transmitir a mensagem de Deus à humanidade. Por volta da primeira destruição de Jerusalém pelos babilônios em 607 antes do Criador, o hebraico clássico foi substituído no uso diário pelo aramaico. Aramaico é uma língua semítica pertencente à família linguística afro-asiática. O nome da língua é baseado no nome de Aram, uma antiga região do centro da Síria. Dentro dessa família, o aramaico pertence ao subgrupo semítico e, mais especificamente, faz parte das línguas semíticas do Nordeste. Então, mais para frente, você vai encontrar que o aramaico, que é esse semítico que eles falam, você vai encontrar daqui mais a pouco a raiz disso tudo, tá? De onde é o semítico? De onde é o fenício? De onde surgiu, então, esse remanescente do aramaico? Né? Certo? Para você compreender onde tudo começou. Você que pensa que o Éden é ali na Ásia, entre o Irã e Iraque, você hoje também, através desse estudo, eu não vou entrar nesse assunto aqui, tá? Você vai analisar e vai dizer, poxa, pera lá, então o berço é Brasil? A raiz da fala humana é Brasil? Então tudo surgiu da raiz da fala aqui? Aí você começa a dizer, agora entendo por que o Brasil é praticamente proibido de evoluir, para que o resto do povo, do mundo, de todo o planeta não venha ter a consciência do que é o Brasil, a imensidão que é Brasil, tá? Tornando-se principalmente uma língua franca, regional, tanto usada na liturgia no estado da Mishá, parte do Talmud. Quando ele fala aqui, olha, quando ele fala aqui Mishá, aí você vai entender aqui, ela vai ler aqui sobre esse aqui é ou Mishana.
É uma das principais obras do judaísmo rabínico e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada Torá oral. Provém de um debate entre os anos 70 e 2200 da Era Comum por um grupo de sábios rabínicos. O Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei ética, costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico, como também no comércio. Para não dizer aqui que quando eu estou no grupo do WhatsApp, que eu estou falando que o Talmud, ele é assírio. O primeiro Talmud, ele é assírio. Aonde chama apócrifos. Aonde chama, aonde os Nidrashni. Só que você vai ver que os Nidrashni, eles só pegaram o que estava na raiz de quê? Aramaico. E o que é aramaico? É assírio. É a raiz da fala siríaco ou siriaco. Vamos em frente. Como também no comércio. O hebraico renasceu como língua falada durante o final do século XXI e começou do século XX como hebraico moderno, adotando alguns elementos dos idiomas árabe e latino. Língua dos judeus sefarditas. Yiddish, língua dos judeus oriundos da Europa, e outras línguas que acompanharam a diáspora judaica. Como língua falada pela maioria dos habitantes do Estado de Israel, do qual é uma língua oficial primária. O árabe também tem status de língua oficial. História. Enquanto o termo hebreu refere-se a uma nacionalidade, ou seja, especificamente aos antigos israelitas, língua hebraica clássica. O hebraico bíblico é uma forma antiga do hebraico, na qual a Bíblia hebraica e diversas inscrições israelitas foram escritas. Uma das mais antigas do mundo pode ser considerada como abrangendo também os idiomas falados por povos vizinhos, como fenícios e os cananeus. Bom, aqui nós chegamos aonde eles assumem que eles são
os doadores de pronúncia que saíram deles, que esses povos falam a língua deles. Aí, no cultural da adoração em a idolatria, que se tornou uma idolatria, chegam a acreditar que é a fala, que será a fala do futuro, a escrita do futuro, mas não será. Isso aqui está sendo já desmistificado, isso aqui é um mito, tá? Que durou, até então não iniciou a regeneração, de 2012 a hoje nós estamos em 2018, e hoje isso está sendo apresentado como mito, infelizmente, né? A verdade veio, tá? Então, na verdade, você ainda vai descobrir já quem são os semitas, né? Quem são os fenícios. Vamos em frente aqui. De fato, o hebraico é moabita. São considerados por muitos dialetos da mesma língua. O hebraico assemelha-se fortemente ao aramaico. Aramaico é uma língua semítica pertencente à família linguística afro-asiática. O nome da língua é baseado no nome de Aram, uma antiga região do centro da Síria. Dentro dessa família, o aramaico pertence ao subgrupo semítico e mais especificamente faz parte das línguas semíticas no Noroeste. E embora menos ou árabe e seus diversos dialetos, partilhando muitas características linguísticas com eles. O hebraico também mudou. A diferença entre hebraico de hoje e de 3.000 anos atrás é que antigo era Abjad. Um abjad, também conhecido como consonantário, é um sistema de escrita no qual os símbolos das letras que representam as consoantes, quando lidos, devendo o leitor acrescentar as vogais em falta. Alguns adjabes impuros podem ter caracteres também para algumas vogais discríticos vocálicos. Ou seja, não possuía vogais para formar sílabas. As vogais foram os sinais diacríticos inventados pelos rabinos para facilitar na pronúncia de textos muito antigos e posteriormente desativados. No meio de comunicação atuais. De fato que o hebraico não possui vogais dispostas em forma escrita, sendo o hebraico um alfabeto consonantal formado apenas por 22 consoantes. Outrosim, o chinês e japonês também são. Em sua forma antiga, clássica, estas línguas têm um alfabeto formado apenas por consoantes, como é o caso do russo, do árabe e de outras línguas mais. Entretanto, é irrevocável o fato de que em nenhuma língua da Terra, especialmente o que é o caso, as escritas de forma
as escritas de forma quadrática. Qual é o caso do hebraico, chinês, japonês, etc. Não exista a presença das vogais. Um japonês desenha um kanji, forma quadrática da língua, e na hora de expressar com a voz, este diz uma linha reta na vertical, com um traço cortando-a ao meio, disposto por 3 linhas horizontais e com traços menor abaixo do traço maior. Esta seria a possível forma de se pronunciar o kanji sem usar vogais. A voz falada é a alma em persona. Ela dá essência a todas as coisas existentes no universo, e isto inclui as vogais, as quais sempre existiram. A diferença das línguas mais antigas é que elas carregavam visões religiosas. Sendo assim, olha, a gente não pode perder isso aqui é muito lindo. Quando eles falam aqui, olha, as quais sempre existiram. Então, pessoal, por favor, não vem me chamar a atenção de dizer, o hebraico não existe vogais. Você não sabe, não entende do que você está falando. Por isso eu não sigo ordem gramatical, nem essa prática do maçoreta, que são os símbolos que se tornaram acentos, né? Os dígrafos. Não sigo essa regra, porque é bem claro, todos os alfabetos, como eu coloquei o russo, coloquei o alemão, coloquei o árabe, agora o hebraico, eles contêm, cara. Por mais que eles não usam as vogais, mas as pronúncias contêm vogais, tá? Não dá para viver sem essas pronúncias, que sempre existiram, tá? Vamos em frente. Sendo assim, entendiam que eram as consoantes que possuíam a essência das coisas, com significados religiosos maiores, como o caso de Yud, né? Yud, o Yud, que é o Y, o Re, que é o H, o Vav, que é o W, e Resh. Então ficou Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re, que é YHWH. E vai já apresentar aqui, ok? Vamos em frente. Que no hebraico são consideradas pelos hebreus como consoantes sagradas, quais vêm a ser próprio nome de Deus. Essa aqui não, tá? Isso aqui não tem nada a ver, porque isso aqui é grego-romano. Isso aqui já é uma prática agora na teofania, já na teologia de Zeus, Theos. Entendeu? Então aqui já entra uma trindade. Então Deus já está entrando uma trindade, tá? Então não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é uma chave. Yud, Re, Vav, Re. YHWH. Tá bom? Então, isso aqui sim, isso aqui está na raiz da fala. Isso aqui está na simbologia. Antes que existisse a pronúncia, é por isso que eu, não religioso, mas preservei isso aqui, porque isso aqui, ele está na suástica, ele está na flor de lis, ele também está no símbolo da cruz, ele também está no símbolo do Rosa Cruz,
ele está na simbologia, em um universo, na frequência, na sintonia. Então o YHWH, que é também a numerologia do nosso DNA, é muito importante entender a separação de cabeça, tronco e membros, tá? Que também contém as pernas, não falo pernas, que é o H mudo, então está em nosso corpo, né? Cabeça, tronco e membro, e pernas, que é o H, na pronúncia mudo. Então aqui está a raiz da fala, Iau. Iau. Mais para frente, quando nós estivermos falando sobre Nhengatu, eu vou comentar por que eu afirmo que a raiz da fala é Brasil, e que isso aqui vai ser bombástico. Quando esse assunto chegar até você vai ficar radiante com essa informação. Vamos em frente. O tetragrama sagrado. Dessa maneira, é por esse motivo que línguas mais antigas só computavam as consoantes no alfabeto, que nesse caso assumem papéis sagrados e muito mais importantes que as vogais, que eram consideradas apenas como completares a elas, para formarem a sua pronúncia, porém sem qualquer sentido maior. Assim, o hebraico não é uma língua a qual não possui vogais, mas apenas não são computadas no alfabeto de maneira escrita. Nesse caso, existia uma forma de identificação das vogais e em que momento elas deveriam entrar para unirem as consoantes, formando as palavras pronunciadas. No caso do hebraico, esta forma era ensinada de forma gerencial, passadas de pais para filhos dentro de uma comunidade que habitavam. Assim, somente os próximos hebreus saberiam qual a pronúncia correta das palavras. Veja o caso de YHVH. O último H, Re, não é modo como muitos falam erroneamente, mas sim uma vogal. Isto acontece pelo fato de que H no hebraico, bem como outras consoantes do alfabeto hebraico, perdem o seu som consonantal e assumem papéis de vogais. No caso em questão, o H se veste em vogal A ou vogal E, dependendo somente da palavra a ser formada, ou seja, sem seu som de A ou de E. Vai depender da palavra que se estará pronunciando. No caso de YHVH, por exemplo, é necessário conhecer as raízes hebraicas de onde se origina, para se compreender se é A ou se é E. Aqui entrará no fim. Nesse caso, A, pelo simples fato de que vem da raiz hebraica da palavra Havá, que é o verbo causar em forma indefinida, sendo vá em sua pronúncia. Assim, os maçoretas, grupo de judeus da cidade de Massará, criaram os chamados sinais maçoréticos, para assim transformar o hebraico de uma língua totalmente complicada de se entender e falar, devido às suas regras gerenciais e internas,
para uma língua mais fácil de compreender por estrangeiros. Entretanto, em Israel, por exemplo, todas as formas de apresentação da língua em veículos de mídia e liturgia são na forma pelo paleo-hebraica, na qual se vê somente as consoantes puras, sem nenhum sinal massorético disposto abaixo delas. Aqui quando ele fala aqui o paleo, ele está se referindo ao antissemítico. Então esse antissemítico, você só vai achar daqui a pouco, nós vamos mostrar para você, a língua que se deu origem do Nhengatu, que é a língua dos fenícios e a escrita dos fenícios, a qual iniciou por uma simbologia quando não havia ainda, depois do som surgiu as simbologias de símbolos, a comunicação, até então surgir a escrita e pronúncia, tá? Então aqui o paleo-hebraico que ele se refere é a raiz que vem dos fenícios, né? Não semita, tá? Então esse é o paleo. Vamos já mostrar e provar. Vamos em frente. O hebraico é uma língua afro-asiática. Essa família linguística provavelmente se originou no nordeste da África e começou a divergir nos meados de oitavo milênio antes do Criador. De qualquer forma, existe grande debate em relação à data. A teoria é defendida pela maioria dos linguistas e arqueólogos, mais contrária à leitura tradicional de Torá. Os falantes do pró-afro-asiático expandiram-se para o norte e acabaram por chegar ao Médio Oriente. No fim do terceiro milênio antes do Criador, as línguas ancestrais, como o aramaico, o ugarítico, aqui ó. Ah, tá. Não dá um passo. O idioma ugarítico só é conhecido na forma de escritos encontrados inicialmente na cidade perdida Ugarit, na Síria, desde sua descoberta por arqueólogos franceses em 1928. Estes escritos foram extremamente importantes para estudiosos do Velho Testamento, por auxiliarem a classificar e várias outras línguas cananistas eram faladas no Levante, ao lado dos influentes dialetos e Ebla e Acádia. À medida que os fundadores do hebraico migravam para o sul, onde receberiam influências do Levante, tal como outros povos que empreenderam o mesmo caminho,
com os filisteus, adotaram os dialetos cananeus. Os filisteus foram um povo que ocupou a costa sudoeste de Canaã com seu território, nomeado como Filistia. Em contextos posteriores, teoriza-se que eles se originaram entre os povos do mar. A arqueologia moderna também sugeriu os primeiros laços culturais adotaram os dialetos cananeus. A primeira evidência escrita do hebraico, o calendário Gezer, data do século X antes do Criador, os tempos dos reinados dos reis Davi e Salomão. Salomão foi o rei de Israel, filho de Davi, com Batseba, que teria se tornado o terceiro rei de Israel, governando durante cerca de 40 anos. Salomão também é o escritor de Provérbios, um famoso livro da Bíblia. Apresenta uma lista das estações e de atividades agrícolas com elas relacionadas. O calendário de Gezer, que recebeu o nome da cidade em cujas proximidades foi encontrado. Esta está escrito em um alfabeto semítico antigo, aparentado o fenício. Peraí, nós estamos chegando agora. Estamos começando a se achar. Estamos começando a se achar Brasil, tá? Então aqui fala aqui semítico antigo, né? Quer dizer, se é antigo, então não é esse hoje, já defasado. Antigo, né? Semítico. Aparentado, entendeu? Aparentado, ou seja, semelhante. Isso quer dizer parente, quer dizer igual, semelhante. Então, fenício. O alfabeto fenício foi alfabeto usado pelos karatecas com seu desenvolvimento por volta de 1200 antes do Criador. Foi baseado no alfabeto semítico. O qual, passando pelos gregos e pelos etruscos, deu origem ao alfabeto latino, usado hoje em quase todas as línguas europeias. O calendário de Gezer é escrito sem nenhuma vogal e não usa consoantes substitutas de vogais, somente nos lugares onde uma soletração mais moderna o requer. A verga
Shebna. A verga Shebna da tumba de um camaeiro real achado em Siloé, datado do século 17 antes do Criador. Olha, nós vamos dar uma pausa, tá? Porque nós vamos parar aqui. Vamos parar aqui, que isso aqui é formidável, tá? Por quê? Porque agora, essas aqui, a semelhante, né, como está dizendo, a semelhante, né? Nós vamos continuar depois com Eliezer Ben Rudá, mas nós precisamos mostrar isso aqui, tá? E para mostrar isso aqui, para entender isso aqui, nós vamos entrar aqui, tá? Aqui, imagens petroglifos no Brasil. São mais de 200 imagens. Veja que legal. Mais de 200 mil. Mais de 200 mil. Onde surgiu as primeiras escritas. Brasil. Então isso aqui não é Egito. Isso aqui não é Suméria. Não é Suméria. Isso aqui não é mesopotâmico. Isso aqui é no lugar mais antigo do planeta. Brasil. O primeiro lugar a ser habitado pelos primeiros seres humanos, os hiperbóreos, antes dos hiperbóreos. Então essa história aqui, para destruir o que me chamo de falácia, me chamo de falsário, né? Charlatão, que está falando alguma coisa, oferecendo algo não verdadeiro, cara, tá aqui. Então nós vamos devagar, tá? Nós já estamos com mais de uma hora. É um estudo fantástico, tá? Que muitas das vezes você vê eu falar no WhatsApp e fica assim dizendo: cara, de onde ele tirou isso? Como é que ele conseguiu isso? Como é que tá? Aí nós vamos aqui apresentar para você, né, as letras, as primeiras letras coliformes, né, hieroglifos. Então, de onde tirou isso aqui? Clicou aqui, cara, olha aí, né? A internet falhou, não tem problema, nós vamos apresentar muita coisa ainda aqui, tem para ser apresentado, tá? Muita coisa legal tem que ser apresentado aqui, né? O que foi achado nesta pedra Brasil, aqui Brasil, tá? Foi achado aqui, foi transmitido para cá, para compreender a comunicação de um povo muito, muito antigo, pessoal, tá? Onde tem o A, B, C, D, E, aqui é simbologia, tá? Aqui são as simbologias, tá bom? Onde é o início da comunicação dos primeiros seres humanos na Adamá. Brasil, Brasil, Brasil. Mas não vamos parar por aqui. Para nós é uma grande satisfação imensa podermos colaborar, contribuir com mais essa evolução, tá? Desconstruindo o engano das religiões, tá ok? Para você seja abençoado, sempre abençoado. Você, sua casa, sua descendência, todos que